Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, muito do futuro que teremos enquanto civilização esteve em discussão na 21ª Cimeira do Clima, que decorreu em Paris até ao último sábado. Cimeira esta que tinha como objetivo a obtenção de um acordo internacional que mantenha a subida da temperatura global do planeta abaixo de 2 graus Celsius até ao final do século. Desta forma, os cenários de acordo que se apresentavam como mais credíveis passavam por cortes voluntários de emissões, continuação dos mecanismos de flexibilidade e propostas de novos mecanismos de mercado para a transação de poluição e emissões entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Antes da Cimeira de Paris, foi pedido aos vários países representados que apresentassem as suas propostas voluntárias de cortes de emissões. Os 195 Estados apresentaram apenas 119 propostas, sendo certo que a União Europeia apresentou as propostas dos seus 28 membros como apenas uma única. Nessas propostas, a União Europeia comprometeu-se voluntariamente a cortar 40% das suas emissões até 2030 em relação a 1990. Os Estados Unidos comprometeram-se com um corte entre 26% e 28% até 2025, relativamente às emissões de 2005. E a China comprometeu-se a atingir o seu pico de emissões até 2030, começando posteriormente a reduzir. Considerando que estas três potências são responsáveis por 45% das emissões globais de gases com efeito de estufa, a assunção destes compromissos voluntários assumiu desde logo grande relevância, uma vez que, a serem cumpridos, asseguram em mais do dobro as emissões necessárias para conter o aumento máximo de 2 graus Celsius previstos até 2100. Deste modo, as questões centrais das negociações de Paris, que poderiam comprometer à partida qualquer acordo, prendiam-se, sim, com a assunção de compromissos voluntários ou vinculativos, com a existência de mecanismos de transação de emissões e com o financiamento de políticas de adaptação e mitigação climática nos países menos desenvolvidos. A verdade é que não era possível adiar mais a decisão de assegurar cortes de emissões de gases com efeito de estufa, que ameaçam sistemas agrícolas e florestais e promovem o aumento da temperatura para níveis incomportáveis, com gravíssimas consequências para as zonas do globo mais vulneráveis, onde também se inclui Portugal. E aqui permitam-me um parênteses para deixar à população dos Açores, que foi atingida pelos graves temporais desta semana, um abraço e um voto de solidariedade para com essas populações e para com uma vítima mortal que foi, infelizmente, levada a efeito com as consequências desses temporais. Voltando ao nosso tema, e nesse sentido, no sentido de tudo aquilo que foi referido anteriormente, o Grupo Parlamentar do PSD e eu própria consideramos extremamente importante o acordo alcançado em Paris. Quero, por isso, e permitam-me destacar os aspectos que, na nossa opinião, representam verdadeiros avanços obtidos na Cimeira. Primeiro, a prossecução dos esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius dos níveis pré-industriais, o que significa assumir um objetivo mais ambicioso que o que estava anteriormente fixado. Em segundo lugar, o caminho traçado para as emissões neutras de CO2, aceito por todos, apesar de aqui não ter sido fixada, infelizmente, uma data precisa. E, em terceiro lugar, a apresentação de 5 em 5 anos de planos nacionais com objetivos claros para a mitigação das alterações climáticas. E, por último, o compromisso dos países desenvolvidos em continuar a financiar as nações em desenvolvimento no montante de 100 milhões de dólares, verba que será reforçada em 2025. Assim, as questões atrás referidas permitem-nos concluir que o Acordo de Paris foi positivo, foi ambicioso,
transparente e inclusivo. E está, como todos sabemos, e já aqui foi referido, em linha com o caminho trilhado por Portugal nos últimos anos. Esperamos, sinceramente, que este percurso tenha continuidade no presente e no futuro. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o nosso país integra o grupo de Estados mais progressista e com maior ambição em matéria de mitigação climática e empenho no reforço das energias renováveis, bem como na definição de metas mais ambiciosas para travar o aumento da temperatura mundial. É justo referir que o anterior governo do PSD-CDS-PP foi um governo com uma marca reformista muito forte e que essa capacidade reformadora também se revelou na área ambiental. A este propósito, é importante enquadrar a abordagem levada a cabo nesta matéria e relembrar que Portugal já adotou medidas e metas para combater as alterações climáticas, nomeadamente através do novo quadro estratégico para a política climática apresentado no passado mês de junho. O compromisso para o crescimento verde, parte integrante dessa estratégia, é um contrato social para o desenvolvimento sustentável subscrito pelo Governo e por cerca de 100 entidades públicas e privadas da sociedade civil, que prevê reduzir as emissões de CO2 em 30% a 40% até 2030, face aos níveis de 2005, atingir em 2030 40% de níveis no consumo final de energia e 80% na eletricidade, reduzir o consumo de energia no PIB em 1,4% por ano e as perdas de água para 35%, de 35% para 20% até 2030, aumentar a utilização de transportes públicos em 2% ao ano, aumentar as interligações elétricas com a União Europeia em 10% até 2020 e 15% em 2030. Do compromisso para o crescimento verde, são também objetivos o aumento do PIB verde em 5% ao ano, das exportações nos setores verdes igualmente em 5% ao ano e ainda a duplicação do emprego verde até 2030, com um aumento anual de 4%. Em matéria de políticas de redução de emissões e de adaptação às alterações climáticas, Portugal, sendo um dos países sob maior ameaça, em especial nos recursos hídricos e no litoral, é também um dos países que mais poderá beneficiar no PIB e no emprego das políticas de redução das emissões e de promoção das tecnologias de baixo carbono. Já na anterior Cimeira de Lima, como agora na COP21 de Paris, Portugal participou com a autoridade de quem contribui efetivamente para que a União Europeia, para que a União Europeia alcançasse um pacote para o clima e para a energia para 2030, fixou objetivos para a emissão de CO2, definiu metas para as renováveis e para a eficiência energética e liderou a iniciativa e a exigência de definição quantificada para as interligações energéticas. Nesta oportunidade, realço que Portugal, de acordo com o Índice para o Desempenho Global na área da energia 2015 do Fórum Económico Mundial, ocupa a 10ª posição. Assim como também relevo o facto de o nosso país estar, em 2015, entre os 5 países com melhor desempenho no que respeita ao combate às alterações climáticas, sendo 4º nas emissões de CO2 associadas à produção de energia e sustentabilidade energética e 5º em termos de intensidade de energia primária e de eficiência energética, segundo o Índice de Desenvolvimento Sustentável da Fundação Bertelsmann. Do mesmo modo, Portugal foi também reconhecido em 2014 como um dos países com melhor desempenho no que respeita à adaptação e mitigação das alterações climáticas pelo Climate Change Performance Index. Importa recordar que este reconhecimento internacional se baseou na política desenvolvida nos últimos anos e se deve ao facto de Portugal, nos últimos 3 anos, ter instalado um valor recorde
de potência renovável e, consequentemente, a dependência energética do exterior ter atingido o valor mais baixo das últimas 2 décadas. Deve-se também à circunstância de o Governo ter apostado na área da energia e ter consolidado a aposta na eficiência energética e na mobilidade elétrica, conforme se verificou com a aprovação do regime de autoconsumo de energia. E ainda se deveu ao facto de ter sido aprovado o regime que habilita e promove o carregamento de veículos elétricos em casa e nos locais de trabalho, além da rede pública sobre a qual passou a vigorar a regra da concorrência. Por outro lado, a aprovação da reforma da fiscalidade verde, que pela primeira vez abordou transversalmente todos os setores e todos os recursos, penalizando quem polui e degrada por contrapartida do desagravamento do imposto sobre o rendimento das famílias, foi um importantíssimo instrumento na concretização da política ambiental em Portugal. Por fim, permitam-me salientar o reforço das interligações elétricas na União Europeia, 10% como objetivo em 2020 e 15% em 2030, acordados no contexto europeu, depois dos esforços desenvolvidos pelo Governo português para a promoção de energias renováveis e para a redução de custos. Um esforço que não se deve limitar ao contexto europeu e devemos explorar também todas as possibilidades de interligação da União Europeia com o Norte da África. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, podemos assim afirmar que Portugal tem apostado na transição para uma economia de baixo carbono, assente numa estratégia custo-eficiente de crescimento verde, permitindo ganhos para o ambiente e para os consumidores de energia, em linha com o Acordo de Paris. Senhora Deputada, já ultrapassou largamente o seu tempo. Pode concluir. Termino já, Senhora Presidente. Neste sentido, Portugal não fez dos constrangimentos económicos e financeiros um pretexto para adiar, titubear ou contemporizar. Pelo contrário, fez da dificuldade uma razão adicional para assumir um posicionamento proativo, reformador e liderante, cujo resultado foi visível no acordo alcançado em Paris no combate às alterações climáticas. Muito obrigada.